As vacinas correm o risco de se tornar um artigo de luxo no Brasil, diante do desabastecimento, principalmente os imunizantes indicados para os primeiros anos de vida. E ainda tem a vacina aí contra a Covid-19 infantil, que deve começar a ser aplicada em crianças a partir de 3 anos de idade. E para falar sobre esses e outros assuntos, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Agradecemos aí o convite para estar aqui na sua bancada. Secretário, quais os problemas que estão acontecendo aí com as vacinas infantis? Estão faltando todas, só algumas? Como que é isso? Não, nós temos hoje um controle, um planejamento em nosso município, dentro de uma situação em que a gente conseguiu estabelecer um planejamento estruturado para que tivéssemos ainda a BCG, por exemplo, de forma escalonada, porque não estamos recebendo o montante que recebíamos antes, está sendo, diminuiu pela metade, agora diminuiu para 1/3. O senhor fala, a programação está sendo feita de forma escalonada porque o volume de imunizantes tem sido bem menor. Então está faltando, né, secretário? De certa forma tal. Nós não estamos tendo disponível no mesmo volume que tínhamos, e todos sabem que esses imunizantes são disponibilizados pelo governo federal, que passa para o estado, que chega ao município. E é uma ação tripartite. Então, regularizando isso, a gente vai restabelecer. E uma outra questão, secretário, sobre a vacinação aí para a Covid-19 em crianças a partir de 3 anos de idade. Já tem uma programação sobre isso? A nossa campanha está estruturada e preparada para começar assim que recebermos aí as doses suficientes para isso. Nosso município, crianças de 3 e 4 anos, nós temos em torno de 4.500 crianças. Para isso, a Coronavac, que precisa um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda, a gente tem que ter a certeza que vai ter essa segunda dose disponível daqui a 28 dias. E hoje existe essa insegurança, como hoje o senhor fala. Nós até temos alguns estoques, mas elas estão reservadas para quem... Tem gente que não compareceu para tomar a segunda dose, de 12 anos acima, não compareceu para tomar a terceira. Sabe? E quais são em números absolutos aí, secretário? Absoluto. De quem não apareceu para tomar a segunda dose? Em relação a quem apareceu para tomar a primeira, em relação à segunda, nós temos aí 27 mil pessoas. E quem é que não foi tomar a de reforço, que é a terceira dose? Nós temos 90 mil pessoas que precisam dessa terceira dose, que é a dose de reforço. E isso coloca esse público numa linha perigosa com essa questão não só esses 90 mil, não é, secretário? Eles estão numa situação de risco e também são uma ameaça para outras pessoas e para a rede pública de saúde. Sem dúvida. Olha, o que acontece quando você assiste frequentemente, as unidades de saúde estão superlotadas, não tem estrutura para atendimento, não tem. Mas aí você vai ver lá, sai um surto de gripe, qualquer coisa, ele tem a consciência de que não tomou a segunda dose, de que não tomou a terceira dose, o que ele faz? Posso estar com Covid, corre para a unidade. Aí vem aquela contraprestação de serviço e de consciência social, que precisamos melhorar. A gestão pública está muito aquém do que deveria ser, reconhecidamente, mas a população, o povo, precisa colaborar. Um outro tema aí que tem preocupado bastante é uma doença que já havia sido erradicada aqui no país, a paralisia infantil, e que voltou a preocupar as autoridades da área de saúde. Sem dúvida, Lúcio. Isso é o grande avanço da Covid, ou melhor, da ciência, né? A ciência, ela passou a ser debatido em botecos, mesa de bares, em mesa política, rodada política, politizaram. E isso prejudicou sobremaneira a nossa cultura vacinal, que era tido como exemplo até no mundo, o Brasil, e que é ainda. Nós temos uma cobertura as crianças até 5 anos, aproximadamente de 75%. Para ser seguro, essas crianças, nós temos que chegar a 95% de cobertura de criança de menos de 1 ano até 5 anos. E é essa multivacinação que nós começamos na segunda-feira, que é um programa ligado ao governo federal, ao governo do estado, já antecipamos e estamos já
a todo vapor em nossas unidades de saúde. O senhor falava agora há pouco aqui de que pessoas que não têm imunização completa, não tomaram a segunda dose, não tomaram a dose de reforço, quando acabam sendo acometidos aí por uma gripe, correm para as unidades de saúde. Tipo assim, vão tentar fechar a porta depois que a casa caiu. Isso daí é resultado do negacionismo que aconteceu no país na pandemia da Covid-19, não é? Esta pandemia, ela Porque os especialistas dizem o seguinte, olha, poderiam ter morrido muito menos gente do que aconteceu e que continua acontecendo. Grande parte do mundo começou a vacinar em setembro de 2020. Nós começamos praticamente em fevereiro, final de janeiro de 2021. Isso depois de muita pressão. Depois, né? De muita pressão. Tem gente que critica a CPI da Covid, mas ela serviu para fazer essa pressão para que a vacinação não atrasasse ainda mais, tamanho o negacionismo que se assistiu aqui no país. Negacionismo que não beira, ultrapassa a irresponsabilidade. Né? Nós precisamos de políticas quase públicas, uma insanidade. Praticamente. Nós precisamos de políticas públicas voltadas para o povo. E o povo, ele, apesar da política em si, ela ter uma certa descrença da população, mas quando a notícia é positiva, de que fala, olha, não precisa vacinar, isso aí é uma gripezinha aí, não tem problema não, a população serve de parâmetro, apesar da descrença. Quando é uma notícia positiva, poxa, eu vou poder ir no futebol, vou poder ir no jogo, não preciso me preocupar, ela acredita. E é uma baita de uma... Porque dependendo de quem dá o exemplo, muita gente segue. Aí o seguinte, precisa ver só se é um exemplo bom ou ruim. E na pandemia nós tivemos o exemplo péssimo. As cartas estão na mesa, ainda. Essa pandemia ainda não acabou. O que precisamos acreditar, precisamos cada vez mais o que diz a ciência, o que a ciência recomenda. Escute a ciência. Quantas crianças no passado, quanta gente já sofreu com a paralisia infantil, por exemplo. Quem resolveu? Foi político? Foi cientista de mesa de bar? Ou foi a ciência? O que está estabelecendo um controle sobre essa Covid? É a vacina. Nós temos 97% daqueles que estão complicados em hospitais, em UTIs e tal, ele não tem a cobertura vacinal completa. Ele está com primeira ou segunda dose, ou nenhuma dose. Então, não existe milagre, não é coincidência, a vacina já comprovou a sua eficácia e a arma que temos para lutar contra esse mal é a vacina. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, estamos à disposição.